Bem-vindo ao canal Italiano em Viagem. Eu sou Marivone, professora de Língua e Cultura Italiana, e na aula de hoje nós vamos ver 7 cidades encantadoras na Itália. Quando pensamos em viajar, normalmente logo vamos pensando em visitar Roma, Veneza, Florença, talvez Nápoles, Capri. Mas a Itália esconde umas joias de cidades que vale a pena conhecer. Hoje eu vou te mostrar 7 que eu separei para que falemos sobre elas. Vamos ver quais são? Bom, a primeira cidade é Matera. Matera fica na Basilicata. Depois, no final, você pode comentar qual delas você conhecia, ou se ainda você não foi, ou se você vai em um período curto, qual você gostaria de conhecer. Matera é muito famosa porque ela é escavada numa rocha. São casas, essas cavernas, chamada sassi. Um sasso é uma pedra, sassi, pedras. E forma um cenário que parece de verdade de outro planeta. É muito linda. Em Matera também foram filmadas cenas do filme A Paixão de Cristo. Depois busca lá para você olhar. E também do filme 007, Sem Tempo para Morrer. É uma cidade encantadora. À noite as luzes se acendem e parecem como se fosse um presépio. Porque se você olhar, são casinhas uma do lado da outra, escavadas nessa rocha. É simplesmente encantadora. E Matera também foi eleita a capital europeia da cultura. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Vale a pena você conhecer Matera. Vamos ver a outra, Verona. Verona, no Vêneto. Verona é uma das cidades que eu mais gosto de visitar. Já fui. E voltaria sempre que pudesse. Obviamente a Itália tem tanto, como eu comentei no início, tantas cidades que devemos conhecê-las. Então, Verona é muito linda. É a história, onde está a história do Romeu e Julieta, né, de Shakespeare. Dizem que essa casa, não sei se vocês já ouviram falar que essa casa famosa da Julieta com a sacada, na verdade é uma lenda. Foi criada pelo prefeito da cidade muitos anos atrás para atrair mais turistas para Verona mesmo, para conhecer a cidade e movimentar o comércio. Além desse lugar, esse cantinho, né, onde você vai, a sacada da Julieta, sempre tem centenas de pessoas diariamente que vão fazer fotografias ali. Tem a Arena de Verona, é um anfiteatro romano. A Arena de Verona, todos os verões, lota, porque tem espetáculos de música, de ópera. Verona é incrível, os cafés, as ruazinhas, é tudo muito charmoso, sempre tocando música na rua. É muito linda, é uma cidade muito elegante. E tem um prato típico que vocês precisam provar. É muito gostoso, é diferente, mas eles fazem um prato à base de cavalo e de burro. É um prato típico da cidade de Verona, o cavalo, e também eles cozinham, né? Carne de cavalo e carne de burro. Vale a pena. Eu gostei. Depois vamos para Siena, na Toscana. A Toscana é minha região preferida da Itália. Eu amo a Toscana. Siena, Montalcino, San Gimignano, Volterra, Florença, enfim.
Para mim, todas as cidades são muito lindas, encantadoras. Siena, famosa por Il Palio de Siena. Acontece essa corrida de cavalos, né, em Siena, acontece no dia 2 de julho e no dia 16 de agosto, todos os anos, na Piazza del Campo, que é a praça principal, né, bem no centro histórico da cidade. E acontece essa corrida de cavalos, que desde sempre em Roma, e é uma atração que leva muitos turistas essa época do ano. Você sabe que o verão na Europa, em todas as cidades, enfim, Itália, muita gente vai para aproveitar, enfim, essa época do ano. 2 de julho e 16 de agosto são os 2 dias do Palio de Siena, muito lindo. É uma cidade também que a gastronomia é incrível, vocês não vão se arrepender. São pratos típicos da cidade. Eu fui não faz muito tempo. E finalzinho de tarde, quando você faz l'aperitivo e salume, os frios e os queijos com spritz, a especialidade deles, assim, é maravilhoso. E não esqueçam de provar os vinhos dessa região do Chianti, i vini Chianti, são maravilhosos. Então, Siena é uma das cidades também que eu trouxe aqui para vocês e que vale a pena. O Duomo dela é muito lindo, a catedral principal de Siena. E fica tudo pertinho, tu faz tudo caminhando. Eu lembro que nós estávamos de carro, deixamos o carro no próprio hotel e fizemos todo o centro histórico caminhando. É muito agradável. Não é distante, você consegue conhecer bem, sem caminhar tanto. Vamos para Lecce na Puglia, conhecida também como a Florença do Sul. A cidade é um espetáculo de arquitetura barroca. As igrejas, praças, as fachadas esculpidas, tem uma coloração esbranquiçada por conta de uma pedra que se chama Lecce, que foi construído muito da arquitetura de Lecce com essa pedra, Lecce. Depois vocês podem buscar no Google, busquem imagens de Lecce, uma cidade encantadora também. Vale a pena, é mais tranquila que outras cidades da Puglia, como Bari ou até Alberobello, que agora eu vou mostrar mais adiante. Apesar de que os últimos verões eu tenho observado, verão europeu, eu tenho observado que muita gente tem ido para a Puglia. É um destino bastante procurado, principalmente, né, pelas praias e que são encantadoras, cristalinas as águas. Então, Lecce é uma das cidades que vale a pena também conhecer. O Duomo de Lecce é encantador. É uma cidade vibrante, o clima é ensolarado, e como não tem tanto turista ainda, que não se compara, né? Com Florença no verão, Veneza, Roma, que é simplesmente uma loucura. Então fica na Puglia e é um dos destinos mais autênticos, águas cristalinas. Quem busca, né, um pouquinho no verão, quer viajar e busca um pouco mais de tranquilidade, Lecce é uma das cidades que indicamos. Alberobello, quem nunca ouviu falar de Trulli, os Trulli em Alberobello? São essas casinhas brancas com telhados de pedra em forma de cone. Com certeza vocês já viram essas casinhas
e em algum momento, não sei, alguma imagem na internet, porque elas são famosas. Essas casinhas, essas construções, né, elas são tombadas, né, Patrimônio Mundial da Unesco. São lojinhas, cafés e também você pode se hospedar. Custa em torno de uns 180 euros, dependendo também, né? As mais simples, mais sofisticadas, mas custa em torno de uns 180 euros por noite para 2 pessoas se hospedarem nessas casinhas. Trulli se chiamano. Caminhar por Alberobello é como entrar no mundo em miniatura. Vale a pena. Também fica na Puglia, mas não fica perto de Lecce, não. Lecce fica lá embaixo no Taco da Bota e Alberobello é na província de Bari, mais para cima. Mas também você chega tranquilamente de outras cidades grandes, enfim. A gente já conversou outras vezes de como funciona bem o trem na Itália, é econômico, chega rápido, você não gasta tanto tempo em relação a carro, em relação a avião. Orvieto, a Umbria, essa região eu amo também, é onde está Assisi, onde está Perugia. Eu estudei em Perugia há muitos anos e também tem essa, tanto o Orvieto como Perugia e toda essa, a Umbria, a Toscana e também o Lácio, eles têm as características etruscas. E Orvieto é construída sobre um penhasco de pedra vulcânica. Então, a vista que tem de lá de cima é incrível. Para você chegar, como é sobre um penhasco, para você chegar até o centro histórico, você sabe que toda a cidade, né, tem o seu centro histórico. Depois a cidade moderna, ela foi se espalhando, né? Então, a Orvieto, para você chega com funicular. Na época dos etruscos, eles buscavam Perúdia também, assim, construída, é uma cidade medieval, é construída também sobre uma colina, né? O que acontecia? E você vai ver nessas cidades que sempre tem um portal de entrada no centro histórico. Era onde os etruscos eles ficavam observando, porque imagina, estava a cidade construída ali, né, de pedra, enfim, sobre essas colinas, e lá embaixo não tinha nada. Hoje em dia, obviamente que a cidade foi crescendo, foi se espalhando, mas na época dos etruscos não tinha nada. Então, era uma estratégia para proteger a cidade. Então, cada portal desses de entrada no centro histórico ficavam os guardas etruscos, somente ali de prontidão, olhando, observando, vendo se não chegavam os inimigos. Então, quando vocês forem em cidades assim, que são construídas né, no alto de uma colina, principalmente na Toscana, tem na Umbria, no Lácio, onde está Roma, né? Tem essa característica, era porque era uma característica, né, dos etruscos da época e era uma forma que eles cuidavam da cidade. O destaque de Orvieto é o Duomo. Depois busquem aí na internet, vocês vão ver que lindo é essa catedral gótica, o Duomo de Orvieto. E não deixem de provar o vinho branco local. Se chama Orvieto Clássico. Maravilhoso. O que mais temos? Bérgamo. Bérgamo é encantadora também e muitas vezes passa batido, porque é perto de Milão. Termina que conhecemos Milão e deixamos Bérgamo para trás. É chamada Città Alta. É uma cidade murada, também com estilo medieval, com vielas, torres e uma vista panorâmica que vai te deixar sem palavras. Dá para subir de funicular,
tranquilo, se você não quer se cansar tanto. E também dá para subir caminhando entre essas ruelas e muita história. E tem, na culinária, nós destacamos aqui essa massa recheada típica da região, que é cassoncelli alla bergamasca. Devem provar, porque é maravilhoso. Então, Bérgamo é um daqueles lugares que você vai se perguntar, como é que eu não conheci antes? Como? Anotem todas essas cidades quando vocês forem visitar Itália. Lembrem, porque vale a pena. A gente sempre, como eu já comentei antes, ficamos muito com as cidades super turísticas, né? E famosas, Veneza, Milão, Florença, Roma, e Sorrento, Capri, e esquecemos destas outras cidades que são verdadeiros tesouros. Bom, as 7 terminamos, são as que eu trouxe. Obviamente eu poderia ficar aqui falando por horas de outras tantas cidades maravilhosas, cheias de história, cultura, gastronomia incrível que tem na Itália. Bom, eu trouxe essas 7 que não são, digamos, as minhas super preferidas, mas que vale muito a pena conhecer. Aqui nos comentários você vai me contar se você vai viajar nos próximos meses ou no próximo ano, se você tem vontade de conhecer uma dessas cidades, se você já viajou e já conhece conhece essas cidades, uma dessas cidades, me conta aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado da dica dessas cidades que eu trouxe hoje para você. E não esquece de se inscrever no canal. Aqui o Italiano Viagem sempre vai te trazer novidades sobre cultura e língua italiana. Te mando um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!